Eu queria que você dissesse quem é Ruth Bezerra. É assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito tranquila, sou amigável, acho que eu sou muito de trabalhar em equipe e assim eu gosto de viver a vida. Acho que se resume nisso. Fala de Ruth no dia a dia, em casa, na vida social. A minha vida social, eu sou meia caseira, eu não sou muito de sair de casa. E assim, acho que essa questão da pandemia, pra mim, questão de não sair, estar resguardada em casa, eu acho que, pra mim, eu não senti muita dificuldade. Apesar de que tem hora que, mesmo a gente gostando de ser caseira, estar em casa, tem aquela questão também de você querer ver seus familiares e não poder sair, não poder sair, aí a gente sente aquela aflição de querer saber como é que está o outro e a gente só poder por telefone, porque a gente não podia estar nesse contato. Mas eu sou uma pessoa também, questão de em casa ou minha vida pessoal, eu sou muito reservada. Ok. Ruth, a primeira pergunta que você escolheu para falar foi como você está nesse momento. Lembre-se que você pode responder essa pergunta em dois momentos. Naquele há quase 3 meses, é porque naquele momento que você respondeu, você disse que estava com medo. Eu ainda Então fala continuo, desse medo. eu ainda continuo com medo, porque assim, na verdade assim, a gente hoje tem conhecimento do que é a pandemia, né, o Covid, mas a gente tem um receio, porque não existe ainda uma cura definitiva. E hoje, nesse último feriado que houve, então assim, eu vi muita gente sem máscara. E hoje em dia também a gente vê muita gente sem máscara, sem fazer higienização da mão, sem tomar aquele cuidado. Então, acho que meu medo ainda continua, com a diferença que hoje eu tenho conhecimento do que é a doença e antes eu não tinha. Assim, a gente se apoderou mais, né, do que é, porque acho que completamente nem a gente mesmo sabe. A segunda pergunta foi: você acha que essa pandemia trouxe uma grave doença? Você disse que sim, né? E a gente já faz o link com a outra quando você diz que descobriu isso, que ela era sim uma grave doença logo no início. O que foi que acendeu essa luz? A luzinha amarela que diz assim, opa, atenção, vamos ficar ligados porque é uma grave doença que vem aí. Porque como foi uma doença que aconteceu lá na China, né, se eu não me engane, e aí ela tomou uma proporção muito grande no mundo inteiro. E aí eu lembro que eu escutava muita reportagem, acho que eu vi mais a reportagem sobre a Itália do que a China. E eu vi muito número de mortes. Aí eu fiquei assim com receio, até porque a gente não sabia completamente nada, só sabia que era um vírus e não sabia, pelo menos eu, né, assim no meu caso, eu não sabia como estava sendo a disseminação desse vírus. Então assim, e o número de pessoas que chegaram a morrer foram muito grandes, se espalhou pela Europa de uma forma muito rápida. Então, diga assim, ai meu Deus, eu já sabia que não era uma coisa que fosse para se passar assim muito rápido, não. Naquele momento, no início, quando chegou esse medo, você pensou em o que fazer alguma coisa, tomar alguma precaução no momento que iniciou, que você disse, foi logo no início, né? Eu escutava muito o que se passava, né, na televisão, eu seguia pelas redes sociais, a internet, para ver quais seriam os cuidados que a gente deveria ter. Eu já sabia que era um isolamento, como eu já tinha um isolamento particular, e a questão da máscara que eu comecei a providenciar antes não tinha de tecido, eu tinha que ver a máscara mesmo, tinha que comprar na farmácia, que o pessoal usava, né, que aquelas cirúrgicas, assim, nem mais é um nome. E o álcool, e sempre lavava assim. O álcool eu não utilizava nem muito, porque como eu vivia mais em casa, a não ser quando eu vinha para trabalhar, né? Que eu não trabalho no mesmo município que eu moro. Então eu tinha esse cuidado da máscara e do álcool. Mas em casa, essa questão de não sair, tomar esses cuidados, a higienização, eu tinha até medo de ir no mercado. Como até hoje eu também tenho. Certo. Você acha que a tua forma de vida, porque você diz no começo de que já é uma pessoa muito caseira,
né? Que essa forma de vida te ajudou a se conduzir com bem, com harmonia. Harmonia, estou aspiando, tá? Ela, né? Dentro dessa pandemia. Eu acredito que sim, porque se eu fosse uma pessoa que tivesse uma vida social muito agitada, eu acho que para me adaptar ao que aconteceu, né, que a gente teve que se isolar, ia ser mais difícil. Porque eu mesmo sendo caseira, teve época que eu olhei e falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou entrar num estresse que só Deus sabe, porque eu só estou em casa. Tá certo que eu tenho esse costume de estar em casa, mas aí já está fugindo do meu hábito, porque assim eu saio, vou para casa dos meus amigos, vou para casa dos meus familiares, e aí também eu já não estava mais indo, porque eu tinha receio. O que é que você sente falta, Ruth? Eu acho que aquele contato que a gente tem, que não tem mais aquela questão do abraço, de ver as pessoas, acho que aquela vida social que a gente tinha antes. Por exemplo, eu moro num lugar que tem praia, aí eu já não estava mais indo para a praia, não estava mais frequentando. As casas das minhas amigas, que de vez em quando eu ia também, já não estava mais. A forma de eu vir trabalhar, vir para Recife trabalhar também já tinha se modificado. E a gente ficava naquele receio, porque, se eu não me engano, da minha cidade para cá é 50 quilômetros. Eu moro em Itamaracá, então assim, tem esse espaço todinho que eu pego, que eu venho de integração em integração, né? Tem a questão desses ônibus que eu pego, então assim, mudou tudo. Eu pego, no caso, eu venho de Itamaracá, vou para a integração de Igaraçu, da integração de Igaraçu venho para do Recife, a Macaxeira. E são os ônibus lotados, porque muita gente vem trabalhar no Recife, né? Itamaracá é considerada cidade dormitório, então a gente vem esse trajeto para cá e aí a gente vem com muito receio. Apesar de ter dito que ia ter esses cuidados, né? Que a questão do ônibus, essas coisas, esvaziou um pouco, mas a gente vê que nem todo mundo tem essa educação de estar usando máscara, estar passando álcool. Tem pessoas que precisam trabalhar a questão de sobrevivência e aí a empresa exige que a pessoa venha dar carga horária. Como você se vê na sua educação no período de pandemia? E você disse que se sente desafiada, né? Fala desse desafio, como é que você está vivenciando, se você conseguiu vencê-los ou você ainda está em processo. Fala um pouquinho. Eu tinha colocado mesmo desafiada, ainda me sinto desafiada, porque a gente está vivendo um novo, né? Como o pessoal diz, a gente está se adaptando a uma nova rotina e a FUNASI todinha teve que mudar, né? Todo o trabalho dela, por causa da questão da pandemia. Tinha a questão mesmo que a gente foi dar apoio em outras unidades, eu, Ruth, ficava com receio, que eu tinha medo, até por causa do meu trajeto, né, para vir para Recife. Aí lá já mudou a rotina do que se tinha antes, né, antes da pandemia. Aqui também houve as mudanças, que aí a gente ficou o período da semi-liberdade sem os adolescentes. Mas eu falo mais assim, também no meu trajeto de vir, aqui não, porque a gente estava sem adolescentes, porque eles foram liberados, né, para ir para casa. Aí tinha a questão de ir para uma outra unidade, onde tinha adolescentes confinados. E a gente sabe que aquele ambiente ali de confinação, apesar de não ter mudado a questão de não ter visitas, tudo, mas o trajeto e com medo de repente, sei lá, eu pegar o vírus, aí eu me sentia com medo e o desafio era porque tinha mudado toda a rotina da gente logo naquele início e eu não sabia como ia ficar. Mas assim, acho que hoje em dia eu assim, me sinto ainda desafiada, mas hoje eu não estou mais com aquele receio que eu tinha antes, né, de quando começou. Mas eu acho que o desafio da gente é todo dia para vir trabalhar. O que mudou, Ruth, nessa pandemia para você? Essa questão, acho que não foi só a vida da gente, né, mas assim, o mundo inteiro teve que se adaptar a uma nova realidade. Acho que é isso. A frase que você escolheu para deixar para aquele momento foi: tudo vai passar. Né? Depois desses 3 meses, essa frase, você continua com ela ou você teria uma outra que você Eu poderia... continuo com ela, porque como ainda não existe, né, a cura, a gente ainda está com receio, tem um certo medo, então assim, o que a gente, né, passou naquela primeira fase, hoje a gente está numa fase e aí vai chegar o final e vai vir uma coisa melhor, então eu ainda continuo com essa fase, que tudo vai passar, porque tudo é momento, na verdade.
E aí vem a questão da transformação, das mudanças que a gente está tendo. E eu acho que o que começou lá atrás, ela serve de aprendizado para a gente. E cada momento que a gente vem, porque quando eu coloquei essa frase, eu coloquei a gente está vivendo um momento ruim. Mas esse momento ruim, ele vai passar, vai deixar um aprendizado para a gente. E a gente vai ter uma nova realidade. E aí vem novos conhecimentos também para a gente. Ruth, se dissesse assim, de agora em diante, acabou o risco, acabou a pandemia, ninguém tem mais, não corre nenhum perigo de ser contaminado. Qual era a primeira coisa que você ia fazer? Eu acho que seria ir para casa da minha mãe, dar um abraço nela, nos meus familiares. E como eu moro numa praia, não fui mais, eu acho que eu ia para a praia, tomar um banho de praia, para dizer, para limpar logo tudo, entrar tudo de novo, entrar tudo com o pé direito, né? Como a gente diz, e toda energia, cheia de energia, na verdade, porque eu não consegui falar, mas assim, cheia de energia para esse novo, o novo, né, que a gente vai estar vivendo. Acho que seria isso.